Já vimos alguns pré-socráticos, agora eu quero me ater aos dois mais importantes, os mais impressionantes filósofos pré-socráticos, resumidamente. É, em certa medida, eles se opõem, eles foram Heráclito e Parmênides. Eles se opõem em certa medida porque Heráclito enfatizava a mudança e Parmênides enfatizava a imobilidade naquilo que ele chamava de ser. Mas nós veremos que nem por isso ele se opõe por completo, posto que por trás da mudança, Heráclito enfatizava a unidade da razão, que pode ser comparada ao ser de Parmênides. Heráclito, como Nietzsche, Wittgenstein e ainda outros, foi um filósofo que se exprimia por meio de aforismos. Muitos dos aforismos seus são profundos e nos dizem algo ainda hoje. Eis alguns deles. A harmonia invisível é mais forte do que a visível. O que está em cima é idêntico ao que está embaixo. A natureza ama ocultar-se. Nunca encontrará os confins da alma, tão profundo é o seu logos. Heráclito pertencia à nobreza efésia, floresceu em cerca de 504 a.C. E foi um pensador de índole aristocrática, misantropo, mas profundo e poético, e seus aforismos eram intencionalmente obscuros, de modo a não serem falsamente compreendidos por mentes superficiais. Ele desdenhava o homem comum, para ele, prisioneiro da opinião, incapaz de agir racionalmente. Heráclito também era um elitista no que tange ao comportamento moral. A razão humana é apenas o momento da razão universal. Embora a razão seja comum a todos, para Heráclito, muitos poucos fazem uso dela. Assim, diz ele, a despeito do logos ser comum a todos, o vulgo vive como se cada um tivesse um entendimento particular. Não sabe nem escutar nem falar. As opiniões dos homens, diz ele, são jogos de criança. Heráclito, ao que parece, era também um filósofo capaz de odiar em medida pouco comum, como demonstram seus aforismos dismissivos acerca de seus concidadãos. Faço aqui uma breve seleção deles. Os porcos preferem a lama à água limpa. Tudo que rasteja merece ser chicoteado. Um para mim vale 1000 se for o melhor. Burros preferem a grama ao ouro. Os cães ladram para aquilo que desconhecem. Se vocês quiserem ofender alguém gravemente, sem precisar lançar mão de palavrões, basta se lembrarem de alguns desses aforismos de Heráclito. Heráclito foi um filósofo do conflito. Para ele, o conflito entre os opostos é necessário, pois é dele que nasce a mais bela harmonia. Ele considerava as guerras como necessárias. A guerra, diz ele, é o pai de todas as coisas e de todas o rei. De uns faz deuses, de outros homens, de uns escravos, de outros homens livres. Tentando dar um exemplo atual, a guerra da Ucrânia provavelmente, espero, porá fim a um sistema autocrático russo que sobreviveu aos czares e mesmo à velha União Soviética, tendo cedido poderes ditatoriais a Putin. Esse sistema, regido pela mão forte dos czares, foi por muitos séculos necessário para manter unificado o imenso território russo, destituído de fronteiras naturais. Na Rússia, dizia-se, a cor da neve é vermelha. Mas hoje, esse sistema se tornou ultrapassado. A queda de Putin, que se acredita que irá ocorrer, servirá para dividir a Rússia em federações menores e, espera-se, democráticas, dando fim à espécie de divisão de mundo que originou o sangrento Império Russo. A guerra como solução de conflitos era inevitável no mundo antigo. Por exemplo, foi graças à genialidade de um general grego, Temístocles, que a Grécia não foi escravizada pelos persas, permitindo assim a continuação da produção cultural grega com o aparecimento de Platão e Aristóteles em filosofia. Sem Temístocles, esses filósofos não teriam existido. Hegel era um admirador de Heráclito.
A ideia hegeliana de um devir dialético na história tem a sua origem em Heráclito. Mas não seria a necessidade da guerra uma ideia ultrapassada, posto que esperamos que no futuro as guerras deixem de existir? Claro, essa seria, no entanto, uma maneira superficial de entendermos o que Heráclito quis dizer. Mesmo que as guerras deixem de existir, os conflitos entre grupos humanos continuarão existindo de forma mais sublimada, por exemplo, como conflitos de ideias. Se Heráclito estivesse aqui entre nós, ele diria que a sua ideia de guerra, agora entendida de forma metafórica, como qualquer forma de conflito social em qualquer sociedade, continuará sempre existindo, pois é inerente à vida humana em sociedade. Outra ideia iconoclasta de Heráclito é de que, para que exista o bem, é necessário que exista o mal. Para que exista justiça, é necessário que também exista a injustiça. Essas oposições são interdependentes, o que deve desfazer a ilusão escapista, muitas vezes incorporada ao cristianismo, de que possa haver um mundo inteiramente justo e inteiramente bom, ao menos dentro da perspectiva humana. Essa ideia vale para a sociedade e também vale para os indivíduos. Para Heráclito, o ser humano é constitutivamente aprisionado ao conflito, e é melhor para ele mesmo que o aceite e tente superá-lo conscientemente, pois a possibilidade de nos elevarmos para além do conflito pela afirmação de sua inexistência é enganosa. Aqui a influência de Heráclito sobre Nietzsche. Faço uma pausa para lembrar o livro O Visconde Partido ao Meio, de Ítalo Calvino. Na história, o Visconde Medardo de Terralba é uma pessoa que, na guerra contra os mouros, foi partido em duas metades por uma bala de canhão. Os cirurgiões conseguiram resolver o problema separando as metades de modo a formar duas pessoas, dois viscondes. Mas houve uma falha na tentativa. Um deles herdou a parte má do visconde, enquanto o outro herdou a parte boa. Aquele que herdou a parte má se transformou em um psicopata que se divertia em destruir tudo o que era vivo, belo e bom. Já o que herdou a parte boa era bom demais. Era ingênuo e esquecia-se de si mesmo. A sua namorada logo se cansou dele por considerá-lo demasiado tedioso. A história termina quando as duas metades se reencontram e tentam duelar entre si. Curiosamente, no duelo, eles pareciam querer aproximar-se um do outro. Feridos, eles caem outra vez nas mãos de um cirurgião competente que reúne as partes e faz reviver o Visconde original. Esse Visconde passa a ser então uma pessoa que age corretamente, na justa medida, ciente outra vez dos extremos volitivos do bem e do mal que deve manter sob controle de sua consciência. Para Heráclito, o princípio não era a água, nem o ar, nem o apeiro, mas o fogo. O que faz todo sentido, considerando o que já dissemos. Segundo ele, esse mundo sempre foi, é, agora e sempre será o sempre vivente fogo, com medidas certas de seu acender e medidas certas de seu apagar. Para ele, sem o conflito, o mundo se autodestruiria. Ele não foi só o filósofo do conflito, mas também do movimento da mudança. Como fogo, tudo se encontra em movimento. Por isso, como ele disse, nunca podemos atravessar o mesmo rio, pois as águas serão sempre outras. Um discípulo seu disse que sequer uma vez atravessamos o mesmo rio, pois as águas que passam por nós, enquanto o atravessamos, também são outras. Mas não entende Heráclito quem acredita que ele queria reduzir tudo a movimento. Pois sob o conflito existe a ordem oculta das coisas, imposta pela razão, o logos, e alcançável através do pensamento. Para ele, a razão secretamente domina o mundo. Heráclito, isso está em Hegel também. Heráclito era um panteísta que acreditava que Deus se encontra em todas as coisas, e esse Deus, o Uno, era para ele a razão. A razão, disse ele, é comum a todos, mas o vulgo não faz uso dela, nem os habitantes de sua cidade, que deveriam ser todos enforcados.
nem os grandes poetas como Homero e Hesíodo. O fundamento último da filosofia de Heráclito não está, portanto, no movimento nem no conflitos opostos, mas na ideia da unidade do todo, na ideia de que a razão que subjaz ao conflito é capaz de unificar os opostos. Sob a perspectiva de Deus, ou razão, ou uno, todas as tensões são reconciliadas e as diferenças harmonizadas. Como ele disse, para o Deus todas as coisas são justas e boas, mas os homens sustentam que algumas coisas são erradas e outras certas. Nisso Heráclito lembra Leibniz, para o qual o mundo era constituído de mônadas vivas, sem janelas, mas harmonicamente associadas umas às outras pela mônada divina, no instante em que as criou. Leibniz afirmava que as mônadas não humanas, como as que constituem esse computador, percebem o mundo infinitamente, mas de modo absolutamente inconsciente. A mônada alma, o homem, percebe o mundo infinitamente, de modo apenas muito parcialmente consciente e sob certo aspecto. Já a mônada divina é capaz de perceber o mundo infinitamente e de modo totalmente consciente, e ainda sob todos os aspectos. Por isso, para ela não pode existir nada que seja desnecessário, ou mal, ou injusto, se contrastado com a totalidade. Ou seja, visto sob espécie eternitatis, tudo se encontra justificado. Vocês vejam a repercussão de Heráclito num pensamento de Leibniz, que também aparece em Hegel e outros filósofos. Heráclito, como Nietzsche, Wittgenstein e ainda outros, foi um filósofo que se exprimia por meio de aforismos. Muitos dos aforismos seus são profundos e nos dizem algo ainda hoje. Eis alguns deles. Isso eu já falei. Bom, há também em Heráclito o que me parece uma sugestão sobre a natureza da filosofia como um saber antecipador da ciência, que ele apresenta na forma do saber adivinhatório do oráculo. Assim eu interpreto. Eis como ele expõe. A Sibila, que com sua boca delirante diz coisas sem alegria, sem ornatos e sem perfumes, mas atinge com sua voz mais de 1000 anos, graças ao Deus que está nela. Esse juízo sobre a Sibila pode se aplicar bem ao que foi feito de melhor na história da filosofia, e certamente aos aforismos do próprio Heráclito. Muito da filosofia antiga metaforicamente antecipa o que será mais tarde tematizado por outros filósofos e o conhecimento futuro da ciência, mesmo que os filósofos não possuíssem, por certo, os conceitos para concretizar seus insights da maneira não metafórica, precisa e preditivamente forte daquilo que resulta da aplicação de leis científicas. Por isso a filosofia é por vezes chamada de o guardador de lugar da ciência, ou, mais ilustrativamente, de o berçário das ciências. O próximo será Parmênides, por fim.